No capítulo 1, dos versos de 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor, palavra de Deus para o meu e para o teu coração nesta hora. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe, e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Rute, e depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Como disse, nada está tão ruim que não possa piorar. Na época dos juízes houve fome na terra. E nós terminamos o verso 5 dizendo que morreram não apenas o pai, mas também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos e sem o marido. Uma das canções famosas de Frank Sinatra dizia assim, numa tradução em português: eu fiz do meu jeito, ou eu fiz o meu caminho, eu fiz da minha maneira. E como nós ouvimos aqui o pastor Leonardo na introdução do momento da ceia, falando que nós temos a tendência de achar que nós sabemos das coisas, e que nós sabemos o jeito, e que nós queremos então assim fazer as coisas do nosso próprio jeito, sem a necessidade de ouvir, principalmente, a orientação do Senhor. E por vezes, nós tomamos as rédeas da nossa vida, e tomamos decisões ao longo da vida, de acordo com a nossa própria vontade, sem a necessidade de pensar, será que Deus, em sua soberania e graça, sabe o que está fazendo? Nós preferimos tomar a rédea da situação e decidir, e fazer, como disse Frank Sinatra, fazer do meu jeito, fazer da minha maneira. É por isso que, quem sabe, um homem que talvez nunca tenha roubado, mas quando a situação aperta, ele fica tentado a pegar um dinheiro que não é seu ali do escritório. É por isso que, quem sabe, uma turma de pessoas decide fazer justiça com as próprias mãos, batendo em algum homem até a morte por reconhecê-lo um bandido ou fora da lei. Porque às vezes achamos que cabe a nós fazer justiça com as nossas próprias mãos, talvez não fisicamente, mas quem sabe virtualmente também isso acontece. Porque muitas vezes solteiros, crentes que não conseguem se casar, acabam procurando relacionamentos fora da igreja, procurando pessoas que não amam a Jesus. Por que que achamos que em algum momento o Evangelho não é mais suficiente para a nossa vida? E a gente precisa então tomar as rédeas da situação e dizer, agora é do meu jeito, agora eu vou fazer da minha maneira. Porque quem sabe, mesmo Deus sendo soberano, parece que Ele não sabe o que está fazendo, ou Ele se esqueceu. Queridos, na vida nós passamos por situações difíceis, com frequência. E por vezes, nós somos tentados a reagir a situações difíceis de maneira pecaminosa, confiando em nós mesmos e deixando o Senhor e a orientação do Senhor de lado. Hoje nós vamos ver a história dessa família, a família de Elimeleque, que estava enfrentando terríveis apuros e decide tomar as rédeas da situação e levar a sua vida do seu próprio jeito. E as consequências chegam.
e levam a situações cada vez mais complicadas. Em resumo, nós vamos ver a partir desses versos que mesmo que nas dificuldades da vida, nós não devemos ir por caminhos que o Senhor não aprova. Essa é a mensagem. Mesmo nas dificuldades da vida, nós devemos ser fiéis ao Senhor, à sua palavra e aquilo que Ele nos manda. Simples assim. Primeira parte, quero olhar apenas o verso 1, pensando que situações difíceis exigem sim fé da nossa parte. Olha de novo o verso 1, aí na sua Bíblia. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a sua mulher e seus 2 filhos, foram viver por algum tempo nas terras de Moabe. Vale a pena entendermos melhor o contexto da história. Inclusive, para entender melhor o contexto e a história de Ruth, não apenas o contexto imediato, aonde está situada, mas inclusive os nomes, o significado dos nomes do livro de Ruth serão interessantes ao longo dessa nossa reflexão para entendermos a história de Ruth. Essa história passa exatamente no período dos juízes, como diz. Período dos juízes. Esse livro anterior ao livro de Ruth. Um livro muito conhecido, que se dá aí mais ou menos a 1.000 e 1.200 anos antes de Cristo. Ou seja, há 3.000 anos atrás é que se situa esta história. E cada vez que a gente estuda o livro de Juízes, eu creio que o livro de Juízes já foi estudado um tempo atrás, aqui como igreja, e vale a pena lembrar que há um verso, há um refrão que se repete várias vezes no livro de Ruth. E é assim: cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. E cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Cada um fazia aquilo que julgava melhor para si mesmo. Cada um era a sua própria lei. Cada um fazia aquilo que achava certo. Esse é o período de juízes. Havia, sim, inclusive, aquilo que nós chamamos do ciclo de falhas no livro de Juízes. Era aquele período de bonança, mas o povo decidia fazer aquilo que estava certo aos seus próprios olhos. Deus, então, através dos seus líderes, dizia: olha, se vocês não se corrigirem, eu vou corrigir, vou disciplinar vocês. E o povo continuava. Deus então enviava e permitia que povos inimigos subjugassem o povo de Deus. E eles passavam por momentos de grande aflição. E clamavam a Deus: livra-nos, Senhor. Deus então levantava um juiz. Esse juiz vinha, livrava o povo de Deus. O povo vivia um momento de bonança, de gratidão ao Senhor. Mas bastava esse juiz morrer e o povo se entregava novamente à sua própria vontade. E o que acontecia? Deus permitia então que um povo inimigo viesse, subjugasse o povo de Deus. Deus levantava um juiz, e esse juiz vinha e livrava o povo de Deus. O povo agradecia, o juiz morria, o povo caía na desgraça de novo, fazendo a sua própria vontade, e se afastava do caminho do Senhor. E Deus então enviava um povo inimigo, e esse povo inimigo subjugava, e assim por diante. O povo clamava, Deus mandava o juiz, e o juiz libertava. A gente vai ler isso no livro de Juízes inteiro. Esse é o contexto, essa história em que se situa a história de Ruth, na época dos juízes. Uma época onde cada um fazia aquilo que achava certo. Não de acordo com a providência, a graça do Senhor, mas sim aos seus próprios olhos. É uma história sim de providência, a história de Ruth. É uma história de graça. Nós vamos ver ao decorrer das nossas reflexões aqui. Mas é uma história real, que ilustra verdades profundas de consequências reais dos nossos pecados, mas também de como Deus age na vida do seu povo. Trata-se de um tempo de instabilidade. Uma instabilidade social, política, econômica, moral no meio do povo. Não havia um líder, não havia um governador centralizado. Cada um fazia aquilo que achava melhor. E por conta disso, a moral ia diminuindo, se degradando. Quando a gente fala de situações assim, tentando situar contexto, parece que a gente está falando de algo muito distante da nossa realidade. Mas tudo aquilo que acabei de dizer não é muito distante daquilo que nós vivemos nos dias de hoje.
Há também tanta instabilidade. Vivemos instabilidade política, não somente no nosso país, mas ao redor do mundo inteiro. Há tanta instabilidade social, há degradação moral em nossa sociedade. E a gente parece que esta frase, que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos, parece que poderia muito bem ser a manchete dos nossos dias atuais. Porque cada um fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Mas então, algo que compõe o quadro mais complicado, não apenas o texto vai dizer que na época dos juízes é que se situa Ruth, mas também vai dizer um dado interessante nesse momento da história: houve fome na terra. Não apenas nesse contexto de degradação política, moral e religiosa, mas também houve fome. Houve fome. Houveram outros momentos na história do povo de Deus onde a fome apareceu. Vimos Abraão saindo da sua terra e indo para o Egito por causa da fome. Vimos, por exemplo, a história de Jacó saindo também da sua terra por causa de fome. Em alguns momentos a fome é a punição de Deus, o castigo de Deus para o afastamento do povo de Deus dos caminhos que Ele mesmo havia estabelecido. A gente vê, por exemplo, lá em Deuteronômio, no capítulo 28, falando um pouco sobre a realidade das bênçãos e das maldições. E Deus falando: se vocês me obedecerem, estas bênçãos estarão com vocês, mas se vocês me desobedecerem, existem também as maldições. E uma das maldições era secar os celeiros do povo de Deus. Fome, fome, fome. Era a maneira de Deus dizer: acorda, essa idolatria só vai trazer dor e sofrimento. A situação é séria. Mas o texto vai dizer que houve fome na terra, mas vai dizer aonde é que eles estavam. Eles estavam em um lugar chamado Belém, numa cidade conhecida de nós, Belém. Eles estavam na terra prometida. A terra prometida era uma terra muito conhecida, inclusive uma das qualidades dessa terra, a propaganda desta terra é uma terra que mana leite e mel. Havia abundância nessa terra. Houve uma estratégia, houve um pensar de Deus para escolher essa terra. E uma delas era a fertilidade. Havia abundância nesse lugar. Belém também foi conhecida como um grande celeiro de uvas, de oliveiras, de trigo. E tantas outras coisas eram produzidas ali, em abundância. Mas houve fome. Houve fome na terra. Houve fome na terra prometida. Houve fome em Belém. Houve fome em Belém. E é interessante que quando a gente começa a ler, na época dos juízes, situa, houve fome e fala de Belém. Como disse, a gente precisa aprender o significado dos nomes. E talvez você já saiba disso, mas se você não sabe, eu quero te dizer. Sabe o que significa Belém? Belém literalmente significa casa do pão. Casa do pão. Ou seja, houve fome, faltou pão na casa do pão. Não era uma situação, falar de fome, é sempre uma situação devastante, complicada no meio de um povo, no meio de uma nação. Mas falar de fome na terra prometida, falar de fome em Belém, falar de fome na casa do pão, era algo inimaginável. E era isso que estava acontecendo exatamente nesse momento. E aí, como disse, é preciso a gente caminhar um pouco mais com fé, quando as situações extremas aparecerem na nossa vida. Não podemos deixar de pensar e de nos lembrar de que esta terra, a terra prometida, Belém, não foi o povo que escolheu para si mesmo, mas foi o próprio Deus que com seu braço forte, com sua mão poderosa, conquistou para o povo e fez com que o povo desfrutasse. Não foi qualquer um que escolheu, pensou, eu vou para essa terra. Foi o próprio Deus. Nesse lugar vocês serão um povo, vocês terão uma terra, vocês terão uma identidade. E esse Deus então faz que todas as coisas colaborem para que o povo de Deus permaneça naquele lugar. Chegue até aquele lugar e permaneça lá. Há uma situação extrema acontece, o que a gente faz? Esquece tudo o que aconteceu lá atrás? A maneira que Deus então conduziu este povo até este lugar, a maneira que Deus nos sustentou até aqui, a maneira que a graça de Deus foi suficiente,
a maneira que a providência dele se manifestou na nossa vida, mas parece que é isso que esta família está fazendo. Nesse momento de situação extrema, difícil, delicada, o que eles fazem? Eles tomam as rédeas da situação e dizem: nós agora vamos fazer do nosso jeito. Vamos fazer do nosso jeito. Eu não vou aqui ficar parado e esperar a providência do Senhor. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito. Meu irmão, nós somos assim. E a pergunta é: o que nos assusta? O que nos assombra? O que nos faz esquecer das promessas do Senhor, esquecer e voltar as costas para a história de Deus, aquilo que Ele está escrevendo, aquilo que nós já participamos, aquilo que nós já desfrutamos, e olharmos para a situação do momento e dizermos: opa, é melhor eu fazer algo, porque Deus parece que não é mais suficiente. É no emprego? Uma situação familiar? É na saúde? Precisamos nos lembrar do povo ao qual fazemos parte e de quem pertence este povo. Você é parte da família de Deus, parte do povo, da aliança, da família do pacto. E precisamos nos lembrar disso e das promessas desse Deus, o Deus da aliança, o Deus do pacto, quando as situações extremas aparecerem. Nós não precisamos lutar sozinhos, nós não precisamos tomar decisões à parte de Deus. Ainda que vivamos em momentos difíceis, como aquela família nos dias dos juízes, ainda que em situações extremas de fome na terra, ainda que faz a nossa cabeça explodir, quando pensamos que as situações estão acontecendo naquele lugar que Deus nos deu, nos havia prometido. Parece que as coisas perdem o significado, o sentido na nossa mente. Situações difíceis exigem fé da nossa parte, a continuar confiando no Deus da aliança. Esse livro poderia muito bem terminar no versículo 2. Na época dos juízes houve fome na terra, ou melhor ainda dizendo, no versículo 1, mas uma família, Elimeleque, Noemi e os seus 2 filhos decidiram continuar confiando no Senhor. E o livro teria terminado. Mas nós temos a continuidade da história. E a gente sabe o que acontece. A Bíblia insiste que nós, como povo de Deus, que somos chamados a caminhar por fé e não por vista. Se você anda por vista, quando vem a fome, você só vê a falta de pão. Você só vê as prateleiras vazias. Mas se você anda por fé no cuidado do Senhor, você tem atitudes diferentes. Na confiança plena de que Deus, o Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus da provisão, há de redimir e de restaurar toda a situação. Mas há uma segunda parte. Porque o pecado que habita em nós, e mesmo lidando com uma situação, quem sabe, de punição por conta do pecado do povo, faz com que o povo reaja de que forma? Ou melhor dizendo, a família, especificamente de Elimeleque, lidar com a situação ruim, com o pecado. É lidar com o pecado com outro pecado. E assim a gente começa então a segunda parte, porque uma reação pecaminosa faz com que tudo piore de fato. Se a situação está ruim, e se eu permito que o meu pecado domine a minha ação, a minha fala, os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas decisões, as coisas irão de mal a pior. Olha de novo o verso 1 e verso 2 agora. Um homem de Belém de Judá, com a sua mulher e 2 filhos, foram viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, os seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, e chegaram em Moabe, e ficaram por lá. Veja, na primeira vista, pode até parecer uma boa solução, não? A fome na terra, a fome em Belém, o que a gente faz? A gente arruma as malas e vai para outro lugar. Está sem comida aqui, está sem comida na casa do pão, eu vou procurar alimento em outro lugar. Não há nenhum problema em fazer uma imigração, ir para algum lugar em busca de um futuro melhor, de um trabalho.
ou sair da tua cidade natal, ir para uma outra cidade para estudar, ou porque você encontrou uma profissão, um emprego, uma colocação no mercado de trabalho em um lugar melhor, não há nenhum problema com isso. Porque à primeira vista parece que é isso que está acontecendo. Esta família está apenas decidindo sair daquele lugar de maneira legítima para resolver um seu problema. Às vezes a gente pensa assim: vou fazer até tomar uma atitude legítima, mas não levando em consideração a orientação do Senhor. A gente legitima isso, inclusive, dizendo: é por um tempo apenas, é só por um tempinho, é enquanto a fome durar, é enquanto essa situação estiver acontecendo, eu vou abrir mão de ouvir os preceitos do Senhor e vou tomar essa atitude, mas assim que a situação mudar, eu retorno para os caminhos do Senhor. É só uma situação de emergência. Moabe, por exemplo, ficava do outro lado do Mar Morto. É um lugar de terras baixas e bastante fértil. É ali que esse homem, então, junto com a sua família, decidem ir. E fica sabendo que ali tem pão. Se não tem pão na casa do pão, vamos buscar pão em outro lugar. E pela graça de Deus, que a gente não sabe explicar de alguma forma, Deus, na sua infinita graça e bondade, na graça comum, Ele também manifesta bondade e abençoa, dá fertilidade, dá pão a povos que não fazem parte do povo da aliança. E a gente fica sem entender, porque isso faz parte da graça comum do Senhor. Só demonstra quem é o nosso Deus e o seu caráter, que cuida inclusive daqueles que o rejeitam. Isso, humanamente falando, talvez você pense assim: puxa vida, não podemos pegar no pé de Elimeleque, ele só está cuidando da família, qualquer um de nós faria o mesmo. Está sem pão, na casa do pão, vamos para Moabe, lá tem pão, vamos cuidar da nossa família. Não acontece isso nos nossos dias, por exemplo, com os refugiados. Acontece o tempo todo, atravessando mares e fronteiras e barcas, arriscando a própria vida, buscando uma vida melhor. Gente saindo dos seus países por causa de contextos de guerra, mudanças e migrações a fim de buscar uma vida melhor. Qual é o problema? Mas entenda, nessa situação específica, o coração de Elimeleque é exposto na sua falta de confiança no Senhor. Situações limites tendem a mostrar, a revelar o nosso coração, onde ele está. Veja, se essa é uma disciplina do povo de Deus para com o seu povo, qual deveria ser a postura e a atitude, a reação de alguém que faz parte do povo de Deus e que está sendo disciplinado pelo Senhor por conta do seu pecado? Arrependimento? Joelho dobrado, pranto, clamor, pedido de perdão, mudança de caminho. Tantas outras atitudes seriam necessárias em um primeiro momento. Mas não é isso que Elimeleque faz. Ele segue tentando o caminho aparentemente mais fácil. Vamos para Moabe, onde tem pastos verdejantes. Chega desse vale de sombra e de morte, que é Belém. Vamos atrás de um vale verdinho. Vamos atrás de comida. Note ainda que se trata de uma família de posses. Lá no versículo 21 a gente vai ver que eles tinham posses. Porque Noemi vai dizer que chega naquele lugar de mãos cheias, mas está voltando de mãos vazias. Eles tinham condições, mas aquela condição estava durando muito tempo, porque o texto vai dizer que eles ficaram ali 10 anos, naquela terra, e vai dizer também que os seus filhos casaram. E se eles chegaram naquela terra e os seus filhos casaram, isso quer dizer que quando eles saíram de Belém, eles já tinham uma certa idade, uma idade avançada. E a gente vê inclusive isso pelo nome dos filhos, Malom e Quilion, que vai falar de morte e vai falar de doença. São os seus nomes. É esse o contexto. Estão vivendo essa situação. Estão vivendo e tentando sair desse lugar, mas se esquecem das promessas de Deus. Eles estão deixando e abandonando
a terra prometida. Não se trata de eu e você mudarmos para São Paulo, para o Rio, para o Paraná, para Minas, para Paraíba, para estudar ou procurar emprego. Não, não se trata disso. Se trata do povo de Deus deixando aquele único pedaço de terra que Deus havia miraculosamente dado a eles. Aquele pedaço de terra que os fazia ser um povo, uma nação que havia uma identidade. Eles estão deixando. Não, no final das contas, o que eles estão dizendo é: para mim o mais importante é ter em abundância e não aquilo que o Senhor tem para me oferecer. O que importa para mim é ter abundância do que estar no caminho que Deus me chamou para viver. Eu não lido bem com a escassez, eu não lido bem com situações difíceis. Eu prefiro estar em abundância. É melhor estar longe do caminho de Deus, longe daquilo que Ele propôs para mim e para minha família, do que sofrer a escassez, sofrer junto com o povo de Deus. Talvez é melhor estar nos campos verdejantes, sem o bom pastor, do que estar no vale da sombra da morte, com o bom pastor. E note bem, se está tendo escassez na terra de Judá, a pergunta é porque havia sim tumulto, crises no meio do povo de Deus, mas por que eles não saíram daquela parte da terra, daquela tribo, e não foram buscar ajuda com outras tribos no território de Israel? Por que não foram buscar ajuda com os seus irmãos? Elimeleque poderia muito bem ter ido buscar ajuda com os seus co-participantes da família do pacto. Certamente o relacionamento entre eles não estava bem, mas são sempre desculpas que a gente vai arranjando. Mas no final das contas a gente vê que nós somos assim também. Quando as coisas apertam, a gente não busca em primeiro lugar o povo de Deus, os nossos irmãos, aquele irmão que não está passando pela mesma situação que a minha e que talvez pode me ajudar. A gente prefere muito mais confiar no gerente do banco, a gente prefere muito mais confiar num guru da rede social, num coach, num youtuber. A gente busca ajuda de todas as pessoas, de todo mundo, mas a gente não permite que o povo de Deus participe da nossa luta, do nosso sofrimento. Eles poderiam muito bem ter buscado ajuda em outros lugares, mas não fizeram. Mas Elimeleque não faz isso. Inclusive, note que Elimeleque não se porta, inclusive, com a situação que a sua família se encontra, que acaba se tornando real na vida dos seus filhos. Eles saem da sua terra e vão para Moabe, e já são jovens, e se casam ali. E havia um mandamento muito claro, a gente vê também isso lá em Deuteronômio, no capítulo 7, e outras passagens da lei que diziam que o povo de Deus deveria, sim, fazer com que seus filhos se casassem no meio do povo de Deus. Mas eles estão indo para Moabe, com 2 jovens, e permitindo que situações complicadas aconteçam. É natural, 2 jovens, mulheres moabitas, mulheres bonitas, e por que não? Talvez aquele diálogo: filho, não pode casar com uma mulher moabita. Ué, pai, mas a gente deixou a terra prometida. Quer dizer que a gente pode quebrar algumas regras, mas outras não. Aquele diálogo com os nossos filhos que muitas vezes nos faz perceber onde está de fato o nosso coração. E talvez o filho dizendo: pai, eu vou me casar. A minha felicidade está acima de qualquer coisa, de qualquer regra que Deus tenha dado. Ele falou que não podia, mas ele também falou que eu devia permanecer na terra prometida com o povo da aliança, mas a gente saiu. Mulher moabita não era uma boa ideia. Mulheres moabitas eram encrenca. Historicamente já tinham dado muito problema ao povo de Deus. Qualquer israelense deveria saber: mulher moabita é encrenca, fica longe. Mas eles não. Eles estão lá. Os significados do nome de Ruth, em Ruth, como disse, é importante. O nome de Ruth significa doçura. 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 E depois de um tempo ela pede, inclusive, para mudar o seu nome, mas isso vamos deixar para o próximo episódio. Mas vamos ficar aqui com o significado do nome Elimeleque. Talvez você não saiba, mas Elimeleque sabia o que significava o seu nome.
O seu nome significa meu Deus é rei. Qualquer pessoa que chamasse, pronunciasse o seu nome, estava dizendo, meu Deus é rei, meu Deus é rei, meu Deus é rei. Quantas vezes aquele homem ouvia esta expressão durante todos os seus dias? Meu Deus é rei, meu Deus é rei, meu Deus é rei. Mas ele está agindo como se Deus não fosse o seu rei. Como se Deus não fosse aquele que de fato governava a sua vida. E ele vai, e não somente na vida dele, mas de toda a família. Eles se distanciam. Agora eles se distanciam não apenas dessas situações, mas também da adoração, da parte religiosa da família e do povo de Deus. Elimeleque se envolve e ele se afasta da adoração, porque em Moabe não há mais os sacrifícios que o povo de Deus oferecia. Em Moabe não há mais as festas que Deus havia deixado para o seu povo celebrar. Em Moabe não há mais o sábado para ser desfrutado no meio do povo de Deus. Em Moabe não há mais o cultivar as palavras do Senhor. Em Moabe não há mais isso. Em Moabe não há. Eles se afastam totalmente disso. Como disse, parece que a primeiro momento a decisão de Elimeleque era melhor. Eu estou pensando em cuidar da minha família, mas olha o desdobramento disso que está levando. Quantas situações ruins. Inclusive agora, eles não têm mais acesso à comunhão com o povo de Deus. Não existe mais adoração a Yahweh, o Deus da Bíblia. Porque em Moabe, a adoração é Kemosh. É o Deus Kemosh. Que em Isaías, no capítulo 25, vai dizer que Deus mesmo haveria de esmagar esse Deus e os seus adoradores. A história com Moabe é muito complicada. A história com Moabe sempre foi complicada com o povo de Deus. Inclusive, houve um rei, uma certa ocasião, que contratou alguns homens para ir até o povo de Deus e amaldiçoá-los. A história de Balaão, por exemplo, nós vamos lembrar dessa história. Houve algum momento que na história que inclusive um rei pediu para que as mulheres moabitas, as jovens mulheres moabitas, fossem até no meio do povo de Deus, se oferecerem, para que esses então se casassem com elas e perdessem o sentido da adoração a Deus e abraçassem o Deus deles. Esse era Moabe, esse era o lugar ao qual Elimeleque escolhe para levar a sua família para resolver o seu problema. A pergunta para nós é, e assim foi com Elimeleque, como é conosco? Quando a situação é extrema, como nós reagimos? Se reagimos com pecado, é pecado atrás de pecado. É pecado atrás de pecado. E a situação só vai piorando. Só vai piorando. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. O pecado nos afasta. O pecado toma o nosso coração. O pecado faz a gente perder a noção das nossas decisões. A gente não faz ideia daquilo que a gente está vivendo. Março de 2001. Ouvi uma frase que tem marcado a minha vida até hoje. Estava no seminário ainda. E um professor, que hoje é um grande amigo e um conselheiro, pastor Jairo Cáceres, numa de suas aulas, me disse assim: nós temos, ou melhor, nós somos livres para escolher o que queremos fazer. Nós só não somos livres para escolher as consequências. E eu lembro que a aula para mim terminou naquele momento. Ainda teve mais 2 horas na frente de aula, mas eu fiquei parado com aquilo na minha mente. Nós somos livres para escolher o que queremos fazer, as decisões que queremos tomar. Nós só não somos livres para escolher as consequências. É isso que Elimeleque está vivendo com a sua família. Ele foi livre, como eu e você somos livres.
quando for a nossa vez de escolher, de decidir, baseado numa situação extrema, aonde a gente vai recorrer? O que vai determinar as nossas escolhas e decisões? Nós vamos pensar, meditar e desdobrar aquela decisão, ou nós vamos ser afoitos e apenas decidir? E lá na frente, a gente vê o que dá. Jovem, como você está escolhendo a profissão, o lugar que você vai morar, a proposta de emprego, a pessoa com que você vai se casar? Provérbios vai dizer que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. Quando a situação não está legal, numa situação familiar, como a gente decide e faz as nossas escolhas? A gente pensa de fato nos desdobramentos dela, ou a gente apenas vai decidindo e lá na frente a gente vê o que acontece? Quando nós temos dificuldades e problemas de relacionamentos, como a gente decide e resolve a situação? A gente apenas escolhe e faz sem pensar nas consequências? Ou a gente pondera? A gente pondera. É Deus nos falando através das escolhas desta família que precisamos pensar. Quando a situação econômica aperta, onde é que eu vou gastar o meu dinheiro? Ou melhor, onde eu vou ganhar dinheiro para poder gastar? Quando a vida apertar, para onde eu vou correr? Aonde eu vou buscar alívio? Aonde? 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 Lembre-se, nada está tão ruim que não pode piorar, mas com o pecado sim piora, e piora muito. Vamos continuar tomando as nossas vidas nas nossas mãos e dizendo: eu vou fazer do meu jeito, ou eu vou fazer aquilo que o Senhor espera? Muitas vezes pecamos nisso, tomamos a nossa vida nas nossas mãos, e quando reagimos pecaminosamente, em situações extremas, precisamos lembrar que isso só vai piorar. Qualquer decisão que nos leve a deixar o caminho da obediência, e do crescimento, e da comunhão com Deus e com o seu povo, é uma péssima decisão. É uma péssima decisão. Terceira parte, vamos ver os versos de 3 a 5, que não apenas piora, mas também nos leva a um terrível amargor. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Veja que a situação vai piorando cada vez mais. Pastor Hernandes vai dizer assim, que o pecado pode fazer 3 coisas por nós. O pecado vai levar você mais longe do que você gostaria de ir. O pecado vai reter você mais tempo do que você gostaria de ficar. E o pecado vai te custar mais caro do que você gostaria de pagar. Repito, o pecado vai levar você mais longe do que você gostaria de ir. O pecado vai reter você mais tempo do que você gostaria de ficar. E o pecado vai fazer você pagar mais caro do que você havia pensado em pagar. É isso que acontece com esta família. Moabe. Ir para Moabe, solução dos nossos problemas. Ou como diz o meme dos nossos dias, os seus problemas acabaram, venha para Moabe. E a coisa só piora. Mas nós somos especialistas em escolher desculpas. Porque olhe para o texto.
O texto em nenhum momento vai dizer que Deus impediu. Em nenhum momento o texto vai dizer que as portas se fecharam. Em nenhum momento vai dizer que houve tribulações, houve problemas e que eles entenderam, opa, esse não é o melhor caminho. Não, as portas estavam escancaradas, as portas estavam abertas. Deus não impediu. Se Deus não impediu, é a vontade dele. Nem sempre essa dinâmica de pensamento, ela vai nos ajudar. Porque nem toda porta aberta foi Deus que abriu. Como é que a gente vai saber, irmãos? A palavra nos orienta. A palavra nos orienta. Não é a porta que determina a vontade de Deus para mim, mas é a sua palavra que determina a porta. Se é melhor para eu entrar ou não. Não houve nenhum impedimento. Estou entrando. Eu orei falando, Deus, fecha a porta. Parece que Deus, eu estou escolhendo uma menina que não é do povo de Deus para namorar. Fecha as portas, que ela não me aceite. Ela disse sim. Ah, então Deus, é claro, é vontade do Senhor. A gente confunde. E a gente traz para nós, como nós ouvimos nessa manhã, algumas narrativas culturais e a gente incorpora para nós. Mas nós temos uma narrativa apenas, que nós precisamos aprender a seguir. A narrativa da história de Deus, narrada e descrita, manifestada na sua palavra. Muitas vezes nós vamos contra o que Deus revelou, a gente finge que não é com a gente. Muitas vezes o Senhor permite que a gente ande até mais um pouco, para que a gente perceba a nossa rebelião. O tempo que a gente vive hoje, irmãos, é um tempo de confusão muito grande. Um tempo que muitos acham que vão encontrar valor e significado em ser pessoas que vão em frente e que fazem o que querem, o que pensam, custe o que custar, porque isso é o que vai dar significado e propósito para a vida. Tome cuidado com essas narrativas. Tome cuidado. O livro de Ruth hoje começa mostrando para mim e para você que o caminho da vida não é simplesmente buscar aquilo que é melhor para nós, mas buscar viver o amor sacrificial proposto pelo Senhor, mesmo que seja em tempos de escassez, mesmo que seja no caminho duro. É isso que nos ensina o início de Ruth. O caminho da vida não é simplesmente buscar aquilo que é melhor para mim, a parte de Deus, mas sim buscar viver no amor sacrificial do Senhor, mesmo em tempos de escassez. Que o caminho mais fácil não é necessariamente o bíblico, que o caminho mais fácil, que é largo, não é necessariamente o caminho que conduz à vida, mas o caminho que conduz à vida, como já disse o nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho é estreito. O caminho é estreito e é difícil de passar. Tome cuidado com o caminho largo. Tome cuidado com as benesses quando elas acontecem de maneira muito fácil. Tome cuidado. Purifique, penere, filtre com a palavra. Peça orientação, peça ajuda, peça oração, busque conselhos, mas não saia decidindo no impulso e na legitimidade de cuidar bem da tua própria vida e da tua família. E veja ainda que o pecado não é seguro. Nós temos a tendência também de achar que a gente vai pegar o nosso pecado e colocar ele num lugar e deixar, você vai ficar aqui quietinho e eu vou fazer outras coisas, você fica aqui quietinho e depois eu volto, a gente acerta isso aqui. Isso não vai acontecer, ele jamais vai ficar ali. Ele jamais vai ficar ali. O pecado foge, o pecado escapa, o pecado esparrama, o pecado espalha. E toda vez que a gente tenta compartimentalizar a vida e deixar alguns pecados vivos na nossa própria vida e seguir em frente como se eles não existissem, a gente sofre consequências. Não adianta fingir. Veja, o marido morre. O plano era habitar ali por um tempinho.
Quem sabe apenas passar aquele período de fome e voltar. Mas agora aquilo que era temporário começa a se tornar terrivelmente permanente. Porque Elimeleque não volta mais. Ele vai ficar em Moabe. Sabe aquela decisão que a gente toma que vai ser apenas momentânea? Eu vou fazer isso aqui, mas é só por um tempo. Eu vou deixar de ir à igreja porque eu tenho um curso a fazer. Eu tenho que terminar a faculdade. Eu tenho uma tese para preencher, para criar, para escrever. Eu tenho um concurso para estudar. Eu vou deixar de participar. Eu vou deixar a comunhão. Eu vou deixar a participação. Mas é só por um tempinho. Depois eu volto. Depois eu volto. Decisões que a gente vai tomando e não pensa nas consequências. Não, quando as crianças estiverem maiores, a gente retorna. Como aconteceu com Elimeleque, talvez é bem possível que não volte. Que esse período que era curto se torne mais longo do que a gente imaginava. Ainda mais fácil do que sair do caminho do Senhor é permanecer longe do caminho do Senhor. Mais fácil do que sair do caminho do Senhor é permanecer longe do caminho do Senhor. Tenho lutado com alguns irmãos que estão longe. Saíram pensando que era só o momento. Era só uma decisão. Era só uma escolha. E estão distantes do Senhor há alguns anos. Tenho familiares nessa condição. Tenho amigos nessa condição. Pessoas queridas nessa condição. Que acharam que era um pouquinho de tempo. E já se vão anos longe do caminho do Senhor. E o pior pesadelo de Noemi se realiza também, não apenas agora ela é viúva, em terra estrangeira, mas ela também agora não tem os seus 2 filhos, porque os filhos também morreram. Não se trata de uma mulher como eu e você, ou melhor, você, eu não, mas nos nossos dias, no século 21, que pode sair e conquistar dinheiro no mercado de trabalho e conquistar a sua vida, não naquela época, não naquele momento. As mulheres não poderiam, não tinham condições de fazer isso. Morreu o marido, eu tenho os 2 filhos, eles vão cuidar de mim. Agora morrem os dois filhos, o que será de mim? Viúva, sem os filhos, numa terra estrangeira, mulher, sem dinheiro, na miséria. Ah, decidir com pecado no coração. Uma das piores coisas que a gente pode fazer na nossa vida. Sabe quando uma coisa começa a dar errado, aí vem outra que dá errado também, e assim sucessivamente, e parece que aquela decisão que no primeiro momento era a melhor escolha para nós e para a nossa família, começa a escorrer como areia pelas mãos? É isso que eles estão vivendo. Um comentarista, John Miller, ao escrever sobre o livro de Ruth, vai falar, olha, o mundo nem sempre tem um final Disney, como a gente imagina. Como a gente imagina. Certamente eu e você já tomamos decisões na vida, ao invés de esperar pelo Senhor. E é isso acontece já desde o jardim. Desde Adão e Eva tomaram decisões sem esperar pela vontade do Senhor, e a má notícia é que essa péssima decisão, nós vivemos as consequências delas até hoje. Não apenas a de Adão, mas as nossas também. E a pergunta para nós nessa noite, algumas delas seriam: qual é o nosso processo de tomada de decisão? Como tomar decisões em meio a pressões externas? Será que levamos em consideração os princípios bíblicos? Quem pode nos ajudar em meio a uma tragédia? Como será o nosso futuro próximo? O que vai vir para você neste semestre? E como você vai reagir? Só o Senhor sabe. Talvez uma promoção no emprego, talvez uma demissão, talvez ganhar um filho, talvez perder um filho, talvez casar, talvez enfrentar a morte. Comece a confortar o teu coração, se lembrando que mesmo em período de escassez, mesmo naqueles momentos de maior dureza na vida, o Senhor continua te amando e te guiando. E em tudo isso a gente precisa se lembrar
que mesmo em nossas situações de escolhas erradas, desde o jardim, na história da humanidade inteira, é a iniciativa da parte de Deus em vir ao encontro de cada um de nós. É o amor de Deus se manifestando. Por isso, não se esqueça de se lembrar de que em Belém, na casa do pão, onde houve fome, ali naquela mesma cidade, séculos depois, nasceu um homem que foi conhecido como o pão da vida e que veio para nos redimir de todas as coisas e dizer: você não precisa mais lutar sozinho, você não precisa mais do peso de decidir sozinho, você não precisa mais da angústia de saber que você está só no meio de uma situação difícil. Você não precisa mais disso, porque Deus veio em Cristo, em Belém, na casa do pão, o pão da vida desceu, e é Ele que nos sustenta. Mesmo em situações extremas, Emanuel, Deus conosco. Você não precisa mais. Me lembro na minha adolescência que tinha um sonho de, ao completar, de não ver a hora de fazer os meus 18 anos, de poder então tirar, como a gente diz, a carteira de motorista, a minha habilitação, porque a partir daquele momento eu seria livre, como o comercial da Honda, pelo menos na minha época. Cresci ouvindo aquele comercial Honda. Eu seria livre. Aliás, antigamente o símbolo da Honda eram umas asas. Eu falei: é isso que é a vida. Agora eu vou decidir por mim mesmo. Completei 18 anos. E eu tive que dizer: mãe, a senhora pode pagar a minha carteira de motorista? Porque eu não tenho dinheiro para pagar por mim mesmo. E ela generosamente financiou a minha carteira de motorista. Agora sim eu sou livre. Nem carro eu tinha. E nem a moto Honda para ser livre. Essas ilusões que a gente cria, de que haverá um momento na vida, como a gente diz, que eu serei dono do meu próprio nariz e eu vou decidir as coisas por mim mesmo. Sou eu que pago as minhas contas. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Tolice. Tolice. Bom seria dizer: sou escravo de Cristo, e Ele é o meu Senhor, e Ele é que guia o meu viver, e viver os melhores dias da tua vida, mesmo em tempos de escassez. Onde está o teu coração? Deixa eu te dizer, esse é só o início do livro de Ruth. Mas o livro de Ruth fala tanto de redenção. Talvez ao olhar para a história de hoje, para esse pequeno início, a gente diga: uau, esse livro é ruim. Não, esse livro é lindo, é maravilhoso. Que, como diz o pastor Emílio, que faz aqueles apreciadores de orgulho e preconceito ficarem extasiados com a história linda e maravilhosa da história de Ruth. É uma história linda, de redenção, de como Deus, mesmo nas nossas escolhas piores, consequências, fruto de pecado, Deus mesmo ali manifesta a redenção e redime todas as coisas e ainda anuncia a redenção, não apenas na nossa vida, mas na vida daqueles que nos cercam. Se você deseja ver como essa história termina, não perca os próximos capítulos, os próximos domingos.